Se liga, você já pensou como seria terminar 2025 vendendo mais? Nesse vídeo eu quero te ensinar como você pode aumentar o seu faturamento de uma maneira bem simples e didática. Então vamos para o vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafael, eu sou consultor e mentor de carreira e de finanças, fundador da Delcine Guest e também produzo vídeo aqui todos os domingos no YouTube para te contar coisas relacionadas a esses tópicos. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode vender mais, como que a gente fatura mais. E aqui eu estou falando de uma estrutura muito simples de esmiuçar qual que é essa equação do faturamento e propor ideias de como a gente pode atacar cada coisa para a gente, no final, conseguir vender mais. Se você ainda não é inscrito, já deixo aquele pedido. Se inscreve aqui, é super rápido e você vai me ajudar muito a mandar esse vídeo para mais pessoas. Galera, vamos setar um cenário aqui para a gente pensar junto. Vamos pensar que você aí do outro lado é um dono de uma pizzaria. Você tem uma pizzaria ali com seus 5 a 10 funcionários. Você já trabalha no ramo faz um tempo e você quer vender mais nesse final de ano. Como que a gente olha para isso de uma maneira legal? Eu quero que a galera que vende algum serviço venha comigo nesse vídeo também, porque eu acho que vai ficar bem prático com o exemplo da pizzaria. Pensa o seguinte. A equação do faturamento ela é muito básica. É só você multiplicar a quantidade que você vende pelo preço total que você vendeu no período do seu faturamento. Sempre bom lembrar que o faturamento não é salário, tá? Pensa que o salário é uma despesa que sua empresa tem para pagar as pessoas, assim como você que é dono do estabelecimento. Mas são coisas distintas. Primeiro a gente vai falar só do faturamento e depois eu falo um pouquinho de salário lá no final do vídeo, tá? Se a gente quer aumentar o faturamento, a gente tem esses dois espaços para mexer, seja na quantidade, seja no preço. A quantidade, ela sempre vai depender de um determinado esforço em alguma coisa. Você precisa ou ser mais visto, você precisa ser mais encontrado, você precisa ser mais falado, e existem várias maneiras de você intervir nessa questão para aumentar a sua quantidade. Vamos explorar uma, você pode vender em canal diferente. Antigamente você só tinha pizzaria e de repente você começou a fazer delivery. Você ampliou a quantidade de pessoas que você pode atender fazendo a venda. Naturalmente aumentou seu faturamento. Você pode, em vez de aumentar um novo canal, você pode, por exemplo, investir em tráfego pago, aumentar o quanto sua marca é vista nas redes, fez uma boa propaganda, você aumentou a quantidade de pessoas que viram o seu produto, naturalmente você aumentou a quantidade que você vendeu, aumentou seu faturamento. Até aqui, nota que a gente não está falando sobre valer a pena, estamos falando só de aumentamos o faturamento. Não estamos conversando sobre custos, tá? Quando a gente pensa em outras maneiras, elas sempre vão depender dessa necessidade de colocar energia, tá? No sentido de quantidade, em você fazer mais para atingir mais, né? Se você vende serviço, por exemplo, você pode também aumentar a quantidade de vendas através de melhorias na sua conversão do seu funil e por aí vai. Acho que o paralelo está simples. Quantidade exige aumento de energia, mais esforço para fazer acontecer. Quando a gente vai falar sobre o preço, ele depende de coisas que são um pouco diferentes. Por exemplo, a gente pode falar do famoso branding, né? Se você segue influencers aí na rede social, você com certeza já ouviu falar dessa palavra, mas vamos simplificar ela aqui como identidade condizente com o produto. Acho que isso explica muito. Vamos pensar o seguinte, a imagem, a forma como você comunica, o espaço do seu estabelecimento, a sua pizzaria, o que ela agrega em termos de espaço, né? Essa comunicação está condizente com o produto que você vende? Pensa comigo, tem pizzarias muito simples que tem lá suas mesas de plástico, tem uma proposta de uma pizza às vezes mais recheiuda, maior, atinge um público grande pra caramba, porque todo mundo vai querer comer um tipo de pizza assim eventualmente. Esse tipo de pizza, naturalmente, ele não vai poder ter um valor agregado absurdo, porque as pessoas não vão entender que uma coisa conversa com a outra. Da mesma forma que se você entrar numa pizzaria que tem uma luz mais morna, tem aquela vibe de piano de fundo, mesa com luz de velas, vai ser estranho vir uma pizza pré-assada para sua mesa. Entende que o preço ele está conectado muito mais à forma com que o seu cliente está enxergando aquilo que você vende. E tem uma singularidade muito interessante aqui, tem uma questão relacionada a isso que eu acho muito legal, que é a elasticidade de preço, que nada mais é o quanto seu preço pode variar sem que seu cliente migre para o seu concorrente.
Então vamos pensar o seguinte, se você vende uma pizza por R$40, será que você perderia cliente se você vendesse ela por 42? E se você não perderia, por que você não aumentou o preço? Eu acho que isso é muito mais fácil em termos de energia, porque você pode fazer um teste, por exemplo, no final de semana você aumenta o preço, tá, os seus produtos no iFood e entende. A venda foi parecida com os outros finais de semana, com os outros meses. Se você perceber que existe esse espaço, você pode aumentar o preço. Ao mesmo tempo que essa estratégia de aumento de preço ela vai chegar num teto para produtos, como eu estou descrevendo para o cenário de pizzaria. Vai ter um momento que você vai aumentar o preço que as pessoas vão começar a comentar, putz, olha como tá mais cara, né? Nossa, aí já não compensa mais comer lá. E aí você tem um grande problema. Só que para quem vende serviço e tem essa possibilidade de aumentar a exposição, o relacionamento com o cliente, você consegue transformar muito mais a jornada dele. Perceba que esse espaço de preço que você pode variar sem perder seu cliente para um concorrente, ele é muito maior. O que eu estou falando com isso? Se você é personal trainer, por exemplo, você cobra R$200 o acompanhamento lá com o seu aluno. Será que você perderia ele se você cobrasse 220? Essa questão ela é muito interessante porque muitas vezes o preço está muito mais ligado à nossa própria sensação, à própria maneira que a gente enxerga nosso negócio, do que necessariamente o valor que a gente consegue transmitir para o nosso cliente e o valor que ele está disposto a pagar. E a partir do momento que a gente faz essa relação e entende, putz, quer dizer que se eu estivesse comunicando um pouco melhor, né? Eu sempre imaginei a minha pizzaria sendo aquela segunda imagem, né? Uma vibe romântica, diferentona. Será que se eu agregar esse valor de imagem na minha pizzaria, mudar algumas coisas no ambiente, talvez eu poderia, né, melhorar a sensação que as pessoas têm sobre a minha pizzaria e vender mais? Exatamente. Mas da mesma forma você pode vender mais, ou seja, faturar mais, se você fizer um pequeno ajuste de preço de R$2 na sua pizza. Não ignorando tudo que a gente falou sobre quantidade. Eu quero que você explore a conjuntura toda dessas coisas que a gente comentou aqui hoje, para você tomar essa decisão do que vale a pena para o seu ambiente, para construir uma coisa legal e que venda bastante. E aí, quando você estiver vendendo bastante, estiver pagando seu salário, estiver pagando o salário dos seus funcionários, as despesas fixas do seu negócio, aí sim a gente pode pensar em aumentar o quanto você ganha, e aí a gente vai pensar, com esse valor que você ganha, como que a gente constrói uma reserva de emergência, desenvolve todo um colchão, uma base sólida para a gente conseguir construir uma PF e uma PJ muito rica. Eu adorei gravar esse vídeo, eu tentei gravar ele 3 vezes em dias diferentes, mas acho que finalmente ele saiu com tudo que eu queria colocar para você aí do outro lado. Eu espero que você vá lá para as minhas outras redes sociais, tenho comentado muito sobre isso, principalmente para autônomos nas últimas semanas, sobre como que a gente pode melhorar faturamento, atendimento ao cliente, coisas que impactam na nossa PJ e também impactam na nossa PF. E se curtiu, pô, não deixa de comentar, compartilhar, você sabe que todas essas coisas ajudam a gente pra caramba. E se você chegou até o final, acho que você já tá conectado o suficiente comigo para tentar fazer isso daqui mais longe. Um beijo, nos vemos domingo que vem.